Parashat Shemini tem início aqui no capítulo 9, e deixa eu dar um contexto para vocês. No capítulo 8, nós temos a consagração de Arão e seus filhos. Lembre-se que o tabernáculo, Deus recolheu as ofertas para que fosse construído o tabernáculo foi construído, as roupas dos sacerdotes foram confeccionadas, agora estava tudo pronto para a grande inauguração. Antes, Moisés ordena Arão e seus filhos para ficarem 7 dias na frente da tenda da congregação, se consagrando, oferecendo sacrifícios a Deus, se consagrando durante 7 dias. Não saíram dali, ficaram 7 dias à porta da tenda da congregação, se santificando para o eterno. E agora começa no capítulo 9, o 8º dia, o grande dia de Arão e seus filhos. É a estreia de Arão como o quê? Sumo sacerdote. O dia mais importante da vida dele. É como começa o capítulo 9. Então preste atenção, olha o nosso estudo aqui, ó. Após 7 dias de consagração intensa, Arão e seus filhos estavam prontos para exercerem um sacerdócio perante Israel. Todo Israel foi convidado para essa inauguração. E testemunhariam o aparecimento, a manifestação da glória de Deus por intermédio dos seus escolhidos, os sacerdotes. Deus fala lá no verso 4 do capítulo 9, o que ele diz? O que está escrito na sua Bíblia? Olha, e o Senhor hoje vos aparecerá. Então faz uma promessa, que Deus vai se manifestar. Essa manifestação é invisível mesmo, é a Shekhinah, é a glória. Quando a Bíblia diz que Deus, a glória do Senhor apareceu no templo, a glória do Senhor apareceu no tabernáculo, isso aí refere-se a Shekhinah, é como se fosse algo presente, um envolver de uma fumaça, uma coisa quase palpável, todos viam a glória de Deus. E Deus prometeu que isso iria acontecer na grande estreia de Arão. Então o povo todo se juntou para ver aquela manifestação tremenda. Tendo terminado todos os sacrifícios, conforme Deus havia determinado, Arão termina a sua estreia, ele faz o sacrifício lá, né, no 8º dia, os sacrifícios finais dele para os seus filhos, e ele termina fechando com chave de ouro. Qual foi? Como que ele termina? Abençoando o povo. Só que se você lê o relato, ele abençoa o povo. Por que o sacerdote abençoa o povo assim, você sabe? É uma alusão à letra Shin do alfabeto hebraico, que é aquele, parece um W, não é? A letra Shin. E quando o sacerdote abençoa o povo com a bênção de Arão, ele imita o formato da letra Shin. Os sacerdotes fazem esse símbolo. Arão faz isso provavelmente, abençoa o povo de Israel, só que, meu amigo, nada aconteceu. Veja. Leia comigo. Depois o que aconteceu? Arão levantou as suas mãos para o povo, olha aí, e o abençoou, e desceu, e havendo feito a oferta pelo pecado, e holocausto e oferta pacífica. Nada aconteceu. Olha o próximo verso. Então, depois que ele desceu, nada aconteceu, ele desceu então, convoca Moisés deve ter visto aquilo, os dois então o quê? Entram na tenda da congregação, e saindo, Moisés e Arão fazem o quê? Abençoam mais uma vez o povo, e aí sim, meu amigo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo diante do Senhor, veja aqui, saiu fogo diante de Deus, e o quê? E consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e o povo, vendo aquilo tudo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto.
Então a glória do Eterno apareceu, provavelmente a Shekinah, né, aquela manifestação, aquela fumaça, aquela presença de Deus. E aí veio o fogo da parte de Deus. Eu não sei se provavelmente da tenda da congregação veio o fogo e consumiu ali o altar. E as pessoas se maravilharam e tiveram sua fé fortificada e prostraram o rosto diante de Deus. Mas veja você que poucas pessoas notam aqui no verso 22 a 24 de Levítico, é que Arão, na sua grande estreia pessoal, na grande estreia, Arão não conseguiu fazer com que o Senhor se manifestasse. Até mesmo na sua grande estreia, no dia provavelmente mais importante de sua vida, ele ainda precisou do quê? Da bênção e da ajuda de Moisés. Ele continuava sendo o segundo na cadeia de comando. E o Rabino Shulam tem uma teoria, ele tem uma interpretação própria dele, muito interessante sobre esse fato. E os rabinos estudam realmente que isso quase não é conhecido no meio cristão, não é? Que Arão não consegue fazer a manifestação de Deus, e aí com a ajuda de Moisés ele consegue. E segundo o Rabino Shulam, esta dificuldade que Arão teve em fazer a glória de Deus ser manifesta, ela gerou um evento terrível na Torá. Arão continuava sendo o segundo no comando, e mesmo em seu momento de glória, precisou da ajuda de Moisés para trazer a manifestação de Deus. Agora, esta incapacidade de Arão, perante os seus filhos, perante o povo, de trazer a manifestação de Deus, talvez tenha sido um dos motivos que levou os filhos de Arão, quem eram? Nadav e Avihu, a trazerem fogo diante do Eterno. Vocês conhecem a história. Eu estou trazendo para a história um contexto mais original possível. Você conhece que os filhos de Arão, Nadav e Avihu, no capítulo 10 de Levítico, foram lá levando um fogo estranho para o Eterno que o Senhor não havia ordenado. E o que aconteceu? Veio o fogo da parte de Deus e os consumiu. Morreram perante a tenda da congregação. Esse fato é um fato terrível, mas que talvez não esteja claro para você qual foi a sua principal motivação. Acompanhe aqui comigo. O que fez desse fogo um Esh-Zará? Diga, Esh-Zará. Fogo desconhecido, estranho, de origem desconhecida. Meus irmãos, a intenção de Nadav e Avihu não era acender fogo no altar. A intenção de Nadav e Avihu era imitar, emular, reproduzir a ação de Deus quando se manifestou perante o povo de Israel. Eles queriam limpar o nome de seu pai. Queriam trazer honra a seu pai. Talvez haviam se sentido humilhados por o seu pai, no momento mais importante da vida, precisar ainda da ajuda de Moisés, e decepcionados com aquela dependência de Arão, de seu pai, a Moshe, tenham tentado o quê? Imitar a manifestação de Deus. E no que consistiu essa manifestação, quando Moisés desce com Arão e abençoa o povo? A Shekinah, a glória, o peso de Deus, e também o fogo. Por isso que eles trouxeram o quê? Como eles carregaram fogo? Eles pegaram o seu incensário, cada um, colocaram fogo e jogaram o quê por cima? Incenso. Isso gerou o quê? No ambiente? Fumaça. Então, eles tentaram reproduzir aquilo que Deus havia se manifestado.
o fogo e a glória, o peso, a presença de Deus. Agora, espera aí. O sujeito tem que estar num estado mental muito deficitário para achar que consegue imitar uma manifestação sobrenatural de Deus. Você não acha, não? Você acha que uma pessoa na sua sanidade mental, ainda mais filho do sacerdote, do sumo sacerdote, e eles também eram sacerdotes, receberam treinamento, ficaram 7 dias com o pai, se santificando. Vocês não acham meio estranho essa ideia dos dois, não? De tentarem reproduzir a manifestação de Deus com a glória, com aquela fumaça e com o fogo que veio da parte de Deus? É claro que isso é estranho. Com certeza eles não estavam normais. E a Torá diz por que eles tiveram essa ideia mirabolante. Veja aí no capítulo 10, a história dos dois aventureiros. Tem a consequência do que eles fizeram. E olha o que Deus fala, logo depois da morte dos dois. Olha o que Deus fala no verso 9 do capítulo 10. Olha. O que Deus fala aí? No verso 9. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que vocês, sacerdotes, não morram. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. O que fez com que os dois filhos de Arão tivessem essa ideia maravilhosa de tentar reproduzir a glória e o fogo de Deus? Estavam bêbados. E um sujeito sob influência de álcool perde o poder de discernimento. Ele não consegue discernir o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano. Talvez, viram lá o pai voltando, abençoando, e o povo todo olhando e não aconteceu nada. Aí Moisés vai junto com Arão, volta, abençoa junto com Arão, a glória se manifesta. Os dois ficaram muito tristes, Quiseram afogar as mágoas, num vinho ou qualquer bebida forte, e beberam. Aí tiveram um lá conversando com o outro. Por que nós não fazemos esse negócio aqui? E limpamos o nome do nosso pai. Vamos mostrar para a congregação que nós não precisamos de Moisés. Vamos mostrar para a congregação que nós, sacerdotes, conseguimos fazer Deus se manifestar. Vamos imitar a manifestação. Nesse estado de consciência, onde o discernimento já está alterado, tiveram essa ideia fantástica, e bêbado só tem ideia fantástica. Você já reparou isso? Bêbado tem só ideias maravilhosas, mirabolantes. Só que foi trágico para os dois. Veja. Nadav e Avihu, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. Olha aí. Primeiro queriam trazer o fogo, não é? E sobre este incenso. Então, quer dizer, eles queriam reproduzir aquele ambiente. E trouxeram fogo estranho, zará, perante a face do Senhor. Olha isso, meu irmão. Só podia estar bêbado para pensar que podia fazer uma coisa dessa, perante o Senhor. E algo que Deus não havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor. Eles queriam a manifestação de Deus, eles viram. Só que foi a última coisa que viram em vida. E saiu sim fogo perante o Senhor, mas para os consumir. E morreram perante o Eterno. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Arão, porém,
em um estado onde não conseguiam discernir o santo do profano, Nadav e Abiú desejaram limpar a honra do seu pai, simulando a mesma manifestação descrita nos versos 23 e 24 do capítulo 9, que é a glória e o fogo. Estavam bêbados. Brincaram com a obra de Deus. Esqueceram que Deus se manifesta naqueles que se achegam a Ele. No caso aqui, uma referência aos sacerdotes, mas se aplica a qualquer pessoa que se dispõe a se achegar a Deus. Pessoas em posições de lideranças, pessoas que são em posições que abençoam a outras pessoas. Exerceram o seu ministério com irresponsabilidade. E a consequência foi grande. Trouxeram sim um fogo de outro lugar, não o fogo de Deus, e imitaram a Shekhinah, a glória de Deus, com os seus incensos. Desejaram mostrar que eram capazes de terem as mesmas manifestações sem dependerem de Moisés. Isso é a pior coisa que pode acontecer com alguém na liderança. Achar que pode continuar exercendo seu chamado e ministério sem precisar de Deus. Confiando na sua própria capacidade, no seu próprio chamado. Na sua própria capacitação ou preparo. Porque na medida que você sente que não precisa mais de Deus para exercer o seu chamado ministério, você perde o temor a esse Deus. E onde não há temor de Deus, a tolice, e a morte, e a destruição. Eles tiveram a ideia de imitar a glória de Deus. E trouxeram um fogo estranho. Qual foi esse fogo estranho? O fogo estranho ao qual Deus se refere na Torá, não diz respeito ao fogo propriamente dito. O fogo estranho perante o Eterno, foi aquele zelo que eles tiveram no coração, de honrar o seu próprio nome. Vamos honrar o nome do nosso Pai. Vamos limpar-lhe a honra. Vamos mostrar ao povo de Israel, que nosso Pai também, que somos capazes de trazer a manifestação de Deus. Esse é o nosso dia, esse é o nosso chamado. Deus nos deu essa visão. Vamos fazê-lo. Ah, mas não há o poder de Deus. Não interessa. Vamos simular um poder de Deus. Vamos simular a manifestação de Deus. A você que me ouve aqui ao vivo, você que me escuta pela internet, me vê, eu digo a você algo. Essa paraxá está tão atual, esse evento está tão atual, que eu declaro a você que a maioria das manifestações que vemos hoje, sendo atribuídas a Deus, não passam de torpes emulações e imitações da glória de Deus, de pessoas que há anos já não têm nenhuma intimidade com o Eterno, e que vivem de imitar, de produzir manifestações, para enganar e confundir e manipular o povo. Quando não se tem mais a unção de Deus, mas não quer se perder a posição, começa então a imitação, a falsidade, a manipulação. Nadav e Abiú queriam controlar o povo com uma manifestação. O intuito deles era manipular, fazer com que eles fossem honrados e respeitados na casa de Israel, porque ficaram feridos com o fato do pai ter saído, orado e não aconteceu nada. Buscaram glória para si mesmos, buscaram honra de homens.
buscaram ter uma manifestação de Deus para a honra própria. Meu irmão, você consegue ver algum paralelo com os dias que nós estamos vivendo? Ou só eu estou enxergando isso? Eu tenho muito medo desses shows de manifestações de Deus. São chamados shows, onde desfilam pessoas que declaram terem tido manifestações do poder de Deus, e eu não duvido que existem. É claro que eu creio que Deus se manifesta em cura, em restauração de vidas, em milagres. Eu creio em milagres. Não sou um cético. Mas eu também tenho um mínimo de discernimento para saber o que é e o que não é. Eu não sou tolo. Tem um Espírito de Deus vivo em mim e Ele me dá discernimento. Aquilo testifica ou não, quando vemos, quando somos confrontados com esse tipo de coisa. E se a intenção do coração for uma intenção já contaminada, todo aquele fruto se contamina. Qual é a intenção de ministrar a cura sobre uma pessoa? É realmente que a pessoa seja liberta, seja curada, seja restaurada daquela doença? Ou é enfatizar mais o poder do meu nome, do meu ministério? Ou é mostrar para as pessoas que eu posso? Se essa intenção já estiver perturbada no coração do ministro, do sacerdote, fazendo uma alusão aqui a Paraxá, o fruto. Mais uma vez, eu sei que essas manifestações existem, mas eu tenho muito medo da forma como elas têm sido mostradas à população e anunciadas às massas. Porque eu vejo muito mais uma tentativa de manipulação mediante o sobrenatural do que um desejo de restauração de uma sociedade. O fogo estranho que Nadav e Abiú trouxeram foi o fogo que ardeu nos seus corações, na busca por reconhecimento, honra e respeito pelo povo de Israel. O fogo do orgulho e do zelo em estabelecerem um nome para o seu pai e para eles próprios. Esse, meu amigo, esse foi o fogo estranho. Não o fogo do incensário, mas o fogo que estava ardendo dentro deles. Porque zelo é a coisa mais perigosa que alguém pode ter. Porque o zelo consome. Seja o zelo por Deus ou o zelo por qualquer coisa, o zelo consome. Lembra de Finéias, Pinhas? A Torá fala que ele foi consumido pelo zelo de Deus, entrou na tenda e matou o príncipe israelita com a sua concubina. E a vara atravessou o ventre dos dois e cravou na terra. Por quê? Porque ele foi consumido pelo zelo de Deus. O zelo consome. Ele toma conta de você. Por isso você tem que estar consumida pelo zelo de Deus. Porque se o zelo que te guia for o seu próprio, for o zelo do seu próprio nome, você será consumido pelo seu próprio ego. Você será consumido. Esse foi o fogo estranho que Nadav e Abiú trouxeram. Um zelo errado. Ao invés de terem o desejo que Deus se manifestasse genuinamente para o povo, quiseram uma manifestação para honra e glória próprios. Ah, meu amigo, isso aqui está mais do que atual. Tem 3.500 anos que isso aconteceu, mas está mais do que atual. Olhe,
quando achamos que somos dignos de honra e reconhecimento no reino de Deus, deixamos de reconhecê-lo como fonte e detentor da glória. Eu já disse isso aqui, que nós estamos vivendo numa época, a religião que mais cresce no mundo não é o islamismo. A religião que mais cresce no mundo é a religião do ego. Eu posso, eu mereço, eu tenho, eu consigo, eu quero, eu. A identidade do sujeito como servo do Deus Altíssimo, manifestação da sua glória, é ofuscada pela sua própria glória. Deixo de ser servo de Deus e Deus passa a ser o meu servo. Vou à igreja, seja qual denominação protestante que for, para quê? Para dar ordens para esse Deus. Olha, eu tenho uma dívida, tem que ser paga. Eu tenho uma casa que está mofada, tem que ser trocada, eu mereço. Eu tenho uma mulher que precisa dar uma recalchutada. E trocam de carro, trocam de casa, trocam de mulheres. Trocam. Sabe por quê? Porque a religião do ego cega o entendimento do homem. O camarada só tem visão para o seu próprio reflexo. É um tolo que fica se contemplando no espelho. E não se ensina mais os princípios de Deus, não se dá ao povo uma identidade. Não se fala ao povo sobre santidade, sobre a maneira de agradar a Deus, sobre o que Deus quer que nós façamos nesses dias que estamos vivendo. Não se entende nada de reino de Deus. O camarada acha que reino de Deus é quando ele morrer e ir para o céu. Eu sou crente só para morrer e ir para o céu, muitos dizem. Que fé medíocre é essa? Deus te restaura, te restitui, te cura, te liberta para você ir para o céu? Ou é para você ser luz e transformar mais vidas aqui na terra? Ou é para você, através da sua vida, mostrar Deus às pessoas, através dos seus atos? Expandir o reino de Deus, como Paulo fala, de fé em fé. A cada um que vai recebendo a fé, que vai obedecendo a Deus, o reino de Deus é expandido. Isso é reino de Deus. O reino de Deus é aqui. Religião do ego. Eu sou, eu posso, eu tenho, eu. Os servos de Deus devem ter espírito e coração humildes, diga amém. Principalmente, mais ainda, os que estão na liderança. Porque são, assim como os sacerdotes da antiguidade, são o quê? Responsáveis pelas vidas das pessoas. Detêm responsabilidade espiritual sobre a vida das suas ovelhas. Lembrando, esses servos devem ser humildes, porque eles devem lembrar que o quê? Existimos para dar a Deus a glória, e não Deus existe para te dar a glória. Tem líder que acha que Deus é um mero servo para poder me ajudar a ostentar. Eu tenho que mostrar que eu sou mais rico, mais poderoso, que eu tenho mais dinheiro, para mostrar que o quê? Que eu sou abençoado. Porque Deus me predestinou a ser abençoado. Que papo furado é esse? Já pensou se eu chegasse para vocês aqui, dissesse para vocês aqui, olhe, sejam como eu, olhe meu terno. Isso é um terno de 10 mil reais.
É um terno de 10 mil reais, é fibra não sei das quantas. Olha o carro que dirijo, olha isso, olha aquilo. Imagina se eu usasse essas coisas para poder provar que Deus está comigo, como Nadab e Abiú fizeram. Se enganam, porque essa glória, se é que é glória, não está vindo de Deus, está vindo dos bolsos de pessoas manipuladas e cegas. Que alimentam um ego cujo estômago não tem fundo. Porque a coisa que o homem mais deseja no mundo, o que é que o homem de poder mais deseja no mundo? Mais poder. O líder, o servo de Deus, não combina com ele a ostentação. Você entende isso? Claro que Deus quer que você tenha uma vida boa, tenha uma casa boa, tenha um carro bom, tenha conforto. Agora, falando mais especificamente a líderes, eu não vejo algo compatível. Ah, mas o rei Salomão em toda a sua glória, e por acaso você é rei de alguma coisa? Você veio de alguma linhagem real que eu desconheço? Você tem algum sangue azul que eu desconheço? Você é rei da sua própria barriga. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você para finalizar o estudo de hoje. O que o apóstolo Paulo nos ensina como bom judeu, o apóstolo Paulo era um rabino, que amava a Torá, que chorava por poder cumprir o que a Torá prescreveu, recebeu um chamado de Deus de anunciar as boas novas. Quais boas novas? Que o Messias de Israel tinha vindo e dava salvação àquele que nele cresce e obedecesse, tanto judeu quanto a gregos, ou não judeus. Isso é o evangelho original. Ele tinha esse desejo, essa paixão, esse zelo de levar esse evangelho, inclusive para quem não era judeu. Porque na época era escândalo se um judeu falasse de Torá, de salvação, de Messias, para quem não era judeu. Era escândalo! Porque entre o povo de Israel tinha-se um conceito de que, não, nós somos filhos de Abraão, não nos relacionamos com os pagãos. Isso não é coisa para dar para pagão, isso é coisa para nós. A Torá, os profetas, os preceitos. Não pode compartilhar isso com quem é pagão. A boa nova é que através do Messias de Israel, Deus se revela a esses outros povos também, e eles recebem todo o legado, e têm acesso a todas as bênçãos, que nós como judeus recebemos da parte de Deus. Eles são feitos co-herdeiros, co-participantes, concidadãos conosco. O sentimento que todo judeu deveria ter, e que Paulo tinha, era o sentimento de devedor. Ah, meu irmão, se cada líder protestante tivesse esse sentimento, eu sou devedor. Eu sou devedor. Eu sou devedor a você, a você, a você, a você e a Deus. Eu tenho uma dívida. Eu sou um endividado. Eu tenho uma dívida. Eu fui pago por um preço que eu não tinha condição de pagar. Alguém entrou com uma cota que eu não tinha. Alguém pagou uma dívida por mim, então eu sou devedor. E como eu pago essa dívida a quem foi meu fiador? Eu tenho que pagar com alguma coisa, não tem? Eu vou pagar com frutos. Você que está sentado aqui, você que está me assistindo, entrego vocês a Deus e apresento a Ele como meus frutos. Pago a cada dia. E não me envergonhe perante Israel de estar ensinando a Torá aqui todos os sábados para uma maioria de não-judeus. Não me envergonhe de estar ensinando a não-judeus sobre as festas judaicas, sobre o jejum de hametz, de fermento, ou sobre a festa de Pêssar. Eu não me envergonho do Evangelho.
porque foi o intuito de Deus que isso iria acontecer. O Messias tem esse poder de salvar tanto o judeu quanto o não judeu. Primeiro a judeu, a promessa foi a nós, mas também para o grego. É um direito estendido a toda a humanidade a partir de Israel. Somos todos devedores a Deus, por sua graça e favor imerecidos que recebemos. Somos devedores também àqueles que precisam ser alcançados pelo conhecimento do Deus vivo através do Evangelho. Eu sou devedor, amor. Eu sou devedor àqueles que estão aqui, nesse show aqui, ó. Eu sou devedor. Eu devo a eles a palavra da salvação. Eu devo a eles a revelação do Deus vivo. Eu devo a eles o Evangelho. Porque quanto mais frutos eu tiver para apresentar perante Deus, menor será a minha dívida. Eu tenho uma dívida e você também tem. Como você tem lidado com a sua dívida? Está enrolando o credor? Está enrolando o seu credor? Vê que é ele no celular e desliga? Compra chip novo? Muda número? Muda de endereço? Manda falar que viajou? Como é que você está enrolando o seu credor? Eu te digo uma coisa, esse credor aí não tem jeito de enrolar. E ele cobra, viu? Ele é amor, mas ele cobra. E por favor, tente inverter a dívida. Você tem um curto espaço de tempo, a sua vida, 70, 80, 90, 100 anos, você tem esse curto espaço de vida para poder reverter a dívida. Apresentando a Ele frutos. Frutos. Não só frutos próprios, mas frutos de pessoas que você alcançou também. De pessoas que foram resgatadas, que entraram no reino, mediante uma palavra, um testemunho seu. Esse é o sentimento que todo líder deveria ter. Eu sou devedor a vocês, as minhas ovelhas, sou devedor a Deus. Como Davi fala, no final da sua vida, consagrando toda aquela riqueza que ele tinha lá, arrecadado para a construção do templo, o rei Davi, ele vira para Deus uma oração maravilhosa e diz o quê? Quem sou eu? E quem é o meu povo, a minha casa? Para que pudéssemos construir ao Senhor uma casa. Tudo isso aqui que o povo trouxe, não é nosso, é do Senhor mesmo. Nós estamos aqui devolvendo a porção que lhe é devida. O nosso sustento vem de ti. Nosso vaso é cheio por ti. Não é o nosso trabalho, não é o nosso labor que enche o nosso vaso. Nós somos meras ferramentas na mão de Deus. Ele é o que enche o nosso vaso. Ele é o que coloca prosperidade nos nossos celeiros. Através do nosso trabalho, através da nossa entrega. Mas se Ele retirar a mão dele sobre nós, ai de nós. Não confie no seu próprio braço. Não confie na sua própria capacidade. Não viva, você que é um líder, com a intenção de trazer glória para você mesmo, para o seu nome, de fazer para você um nome para a posteridade. Está seguindo a teologia de Babel. Lá em Babel tinha essa doutrina, vamos fazer aqui um nome que não seja removido. Olha o que aconteceu com Babel. Trabalhe com esse sentimento, eu sou devedor à sociedade, sou devedor a Deus. E vou pagar a minha dívida. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 1. Pode abrir a sua Bíblia, ou senão você pode ler aqui. As palavras do Rabino Shaul. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios
como a ignorantes. Mateus, eu devo alguma coisa a esse povo que está aqui? O povo deve. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês, aí em Roma. Mais uma vez, o evangelho na época, falar de profetas, falar do Messias, falar da Torá, para quem não era judeu, era escândalo em Israel. E aí Paulo fala a famosa frase que você já sabe de cor. Por que eu estou disposto a levar o evangelho a vocês que são romanos? Porque eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro ao judeu e também ao grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Olha aí, a necessidade de você fazer frutos de fé em fé, de pessoa a pessoa. Vai passando de boca a boca, de testemunho a testemunho, e o reino de Deus vai se expandindo. Mas se você se tranca dentro da sua sinagoga, se você se tranca dentro da sua liturgia, se você se tranca dentro do seu orgulho próprio, dentro da sua denominação, dentro da sua igreja, isso vai ficar muito difícil de acontecer. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ah, meu irmão, se Lutero tivesse entendido, o que Abacuque quis dizer com essa frase? Ele entendeu parcialmente, e já foi uma revolução no mundo. Imagina se tivesse entendido o que essa frase realmente significa. Abacuque diz: o homem vive pela sua fé, pela sua obediência. A vida do homem constitui-se em obedecer a Deus de coração. Isso quer dizer fé em hebraico, emuná, fidelidade. Fidelidade é crença mais obediência, fiel. Eu sou devedor, da mesma forma que os gentios são devedores aos judeus. Você sabia que você que não é judeu é devedor ao judeu? Mateus, que ensino é esse? Apóstolo Paulo, lá em Romanos 15, versos 28 e 29, Paulo é claro. Aprouve bem aos da Caia e Macedônia fazer essa coleta, por quê? Porque os mesmos são devedores aos judeus. Porque se tiveram acesso às bênçãos espirituais dos judeus, quais bênçãos são essas? Quais bênçãos espirituais Paulo está se referindo aqui que você que não é judeu teve acesso? Ele explica lá em Romanos 9, 4 e 5. São israelitas, a eles pertence a adoção, a eles pertence o culto, a eles pertence a glória, a eles pertence a lei, a eles pertence as alianças, as promessas, e deles descende o Cristo segundo a carne. É isso que você herdou dos judeus, não sendo judeu. Isso aqui é deles, e você passa a compartilhar também. Por isso que Paulo fala, vocês são devedores aos judeus, porque se vocês tiveram acesso a essas bênçãos espirituais, quanto mais vocês devem honrá-los também com bens materiais. Paulo está falando em relação aos judeus crentes de Jerusalém. Está arrecadando oferta nas igrejas para dar para os crentes em Jerusalém. Se o gentio tem essa obrigação para com o judeu tem muito mais obrigação para o gentio. Qual era a obrigação de Paulo? Qual é a minha obrigação? Compartilhar a adoção, o culto, as promessas, as alianças e o Cristo para quem não é judeu. Essa é a minha obrigação, como judeu. Porque Deus nos escolheu e disse para o nosso patriarca: você será bênção para as famílias da terra. Deus fala através de Isaías: você será luz, Israel será luz para as nações. O que é a luz? A adoção, a glória, o culto, a lei, as promessas, as alianças e o Mashiach. Se isso é seu, judeu,
considere-se já obrigado a compartilhar isso com a humanidade. Deus nos escolheu para que pudéssemos revelar, compartilhar isso com o mundo. Essa é a obrigação de todo judeu. Existe uma coisa mais paradoxal do que uma congregação de judeus servos de Cristo, que não pode entrar quem não é judeu? Existe isso? Existe. Um judeu que teve o seu chamado como judeu reavivado, que ele entende que ele tem que ser luz, que ele tem que compartilhar, que ele tem que abençoar, que ele tem que dividir, apresentar os princípios que ele teve, que ele tem. Do jeito que entende que Yeshua é o veículo no qual ele compartilha isso tudo, aí ele vai e proíbe não judeu de entrar na sua sinagoga. Isso não faz sentido nenhum. Irmão, para mim, Yeshua é o modelo de todo judeu, todo homem, mas do judeu principalmente. E depois de Yeshua, Paulo. Essa expressão maravilhosa, eu não me envergonho de levar o evangelho para quem não é judeu. Esse é o contexto do que ele está falando. Tem gente que vem aqui nessa casa, mas o culto de vocês é muito isso. Mas vocês usam projetor. Mas vocês não obrigam os homens da casa a usarem talit, kippá. Mas vocês não fazem nenhuma seleção. Mas tem muito não judeu na sua casa. Eu digo a você o que Paulo falou aos romanos, eu não me envergonho disso. Porque é o meu chamado, como judeu, de compartilhar, Romanos 9, 4, 5, a adoção. Amém? Compartilhar o culto. Eles não são abençoados pela liturgia que fazemos aqui? Compartilhar a lei. Amém? É minha obrigação compartilhar isso com você. Porque a lei de Deus é boa, o mandamento santo, justo e bom. É minha obrigação compartilhar com você as promessas. É minha obrigação compartilhar com você as alianças no plural. Não é só a nova, não. A nova é uma, e aí está no plural. Alianças. O que é compartilhar com vocês a adoção, as alianças, as promessas? E o próprio Cristo, que é judeu. Você, através de Yeshua, não é mais um estrangeiro em Israel. Diga amém. Por tudo que é sagrado, ouçam a palavra de Deus. Isaías viu esse dia chegando, Moisés viu esse dia chegando, Abraão viu esse dia chegando. Haveria um dia em que a pessoa que não é de Israel, judia, se tornaria parte da família de Israel, não viraria judeu, mas seria parte da mesma família, mesmo não sendo de origem judaica. Que milagre e fenômeno é esse? Que o sujeito sem circuncidar vai fazer parte dessas promessas, dessas alianças. É o que Paulo chama do mistério, que Israel não entende. Mas foi anunciado pelos profetas. Qual é o mistério? Efésios capítulo 3, que os gentios foram feitos co-herdeiros da promessa em Cristo. Não é herdeiro no lugar de Israel, é co-herdeiro, herdeiro junto a. É isso. Compartilhando a adoção, Paulo fala que são israelitas, pertence-lhes a adoção, está no presente, pertence-lhes, Romanos 9, 4. Eles são filhos de Deus, por aliança.
Através de Abraão. Os filhos de Abraão em Isaac são filhos da promessa. Você não fala assim, filhos da promessa em Isaac? Se eles estão vivendo ou não na promessa, é problema de cada um. Mas que há uma definição de Deus escolhendo-os, tem. Ah, Mateus, e para mim não tem esperança? Calma. Mas peraí, eu ouvi aí na internet que eu agora tenho que ser filho de Noé, Binei Noah. Vai até sair um filme de Noé aí, bacana, com o Russell Crowe, aqui o Noé, e agora eu tenho que ser filho de Noé. Tem esses 9 preceitos aqui que eu vou guardar, e agora eu sou um gentio, filho de Noé, Binei Noah, vou comprar o meu talite. Tolo! Menospreza o dom, o preço que foi pago, para que você que não é judeu, através de Cristo, fosse feito filho de Abraão, que é maior do que Noé. Porque em Abraão foi feito um povo, e Noé não. Em Abraão foi escolhida uma nação, e Noé não. A humanidade é filha de Noé, eu sou filho de Abraão. Porque Gálatas, o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 3, no final do capítulo, que em Cristo, você que não é judeu, foi feito filho de Abraão mediante a fé. Sem necessidade de circuncisão. Você foi sim circuncidado, mas pelas mãos de Cristo. E você passa a ter acesso a tudo aquilo que Paulo falou que é de Israel, você passa a ser co-herdeiro. E essa é a minha obrigação como judeu. Esse é o verdadeiro judeu. Por isso que fala-se, né? O verdadeiro judeu é aquele que o é de... Paulo fala, o verdadeiro judeu é o que é de coração. Não é que cada um vai sair aí, agora eu sou judeu. Por que, irmão, que você virou judeu? Porque eu sou de coração. Paulo falou que não! Isso foi uma palavra para judeus. Não adianta ter nome judaico, ter linhagem rabínica, ter sangue, J2. O verdadeiro judeu é aquele que o é, aqui, é aquele que não se envergonha da Torá, que não se envergonha do que previu os profetas, de levar a Torá ao mundo, de levar o conhecimento de Deus ao mundo, de forma bíblica, como Deus instituiu aos apóstolos. Não é sair convertendo todo mundo ao judaísmo. Mas eu concordo com Yeshua, que a religião e tradições de homens afastou muito o nosso povo do seu legado verdadeiro, que é ser bênção para as famílias da terra. Muito. A perseguição dos gentios, o trauma da perseguição dos gentios, o terror que os gentios nos imputaram, nos fez nos fechar. Nos fechamos. Mas é hora de sair de dentro dessa prisão. É hora de sair de dentro dessa prisão religiosa. Judeu, amigos judeus, é o que o é de coração. É aquele que não se envergonha da Torá e vive a Torá na sua vida. Judeu é aquele que é devedor ao mundo, porque deve compartilhar ao mundo aquilo que Deus deu a ele como nação escolhida. Esse é o verdadeiro judeu. Que o Eterno possa nos abençoar e nos revelar a sua palavra a cada dia, para que possamos conformar o mundo à sua vontade, transformando no reino do nosso Deus, cujo rei é o único Senhor, Yeshua HaMashiach. Que Deus abençoe a todos nós. Em Cristo, em Yeshua, eu não me envergonho de dar essa bênção para você. Em Yeshua, você pode ser co-herdeiro conosco. De uma bênção que Deus deu para Arão abençoar os filhos de Israel, não foi o mundo. Mas em Yeshua, esse legado é compartilhado com você. Por isso eu abençoo a sua casa, a sua família, e digo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto
e ponha em você a paz. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.